Sejam bem-vindos à trilha 1, proporção. Hoje a aula 3 a gente vai ver proporção clássica realista no estilo clamp, cartoon e demonstração de desenho de rosto de perfil com proporção. Então vamos lá. Na real, vai dar certo. Vamos lá. Proporção clássica. Lembrando que proporção é comparação de tamanhos. Boneco palito, página 8. Proporção humana, página 9. Nós vamos ver também rosto e olhos de perfil. E também a proporção humana vai servir estudar anatomia clamp e vamos ver também o Youssef Zamani, criança e nariz, na página 18. Folha de papel ok, e agora vamos atrás de uma escala. Isso daqui é uma escala de medida. Se vocês verem, olha só uma coisa, daqui até aqui tem o número 1, número 2, número 3, mais ou menos nesse tamanho aqui, ó. O 3 deu até aqui, calma, aí, esse é o tamanho de 3. Se eu virar o escalímetro para cá, vejam, o 3 ficou maior, tá vendo? Então, se eu virar isso daqui novamente para cá, agora o 3 está muito grande, eu estou medindo o 2 no escalímetro, percebem? Se eu virar aqui, veja, agora estou medindo 1.3, o 3 aumentou, então a escala está aumentando. Eu se virar mais uma vez, veja só, está muito menor que 1, não é? E se eu virar mais uma vez, chegou no meio, o 1 está metade do 1. Então, dessa primeira escala, onde eu medi 3, aqui, né, até diminuiu um pouco, até a última escala, houve uma redução enorme. Isto é escala, e a escala mexe com proporção, que a gente coloca assim. Essa escala é 1 por 100, está o número 100 aqui. Então, esse 1 é 100 vezes menor do que 1 metro. Por isso, ele se chama centímetro. Pegaram? Ó, 100. 100 vezes menor que 1 metro, centímetro. Aí, aqui está, uma escala menor ainda. 1 dividido por 125. 1 dividido por 100 é maior que 1 por 125. Então, você reduz mais a escala ainda. Na outra que a gente tinha virado, ó, 75, 50, então o tamanho vai ficando maior. Ó, 25, 1 dividido por 25 é um número maior, ó, o 1 é grandão, tá vendo? Ó, 1 por 25, a escala é maior, 1 por 20, e a escala 1 por 1? 1 por 1, as coisas vão ser no tamanho real, mas não é isso que nos interessa, interessa só a questão da proporção, que é assim. Nós temos aqui, deixa eu puxar para cá, bem aqui, ó. Eu vou fazer uma linha, e esta linha, vou colocar no limite aqui, está no limite. Essa é uma linha. Legal. Estão vendo ali, o pontinho que eu fiz ali? Agora eu vou fazer uma linha vertical. Foi até aqui embaixo. Não, olha, ficou torta, né? É que eu estava prestando atenção na tela e eu não pensei direito. Então, deixe-me apagar e fazer isso direito, porque nós não vamos passar na frente, vamos passar vergonha na frente do nosso público. Para ser vertical, eu tenho que virar um pouco assim. Deixa eu levantar um pouco a câmera. Aqui. Para ser vertical, esta linha tem que ser paralela à linha do canto aqui, ó, né? Por que vertical? Porque aqui é a parte de baixo e aqui é a parte de cima. Esta linha é vertical e se eu fizesse assim, seria uma linha horizontal. Agora, nós vamos dividir essa linha em duas partes, como a gente viu na aula 1. Esse aqui tem que ser o mesmo tamanho que este. Significa que, se eu medir daqui até aqui, ele tem que ter o mesmo tamanho que este. E olha, ficou maior este, então eu vou ter que diminuir até ficar no meio. Vamos medir novamente? Olha, ficou mais perto. Ainda está um pouco maior, então eu diminuo um pouco mais e aqui o meio. E o meio fica o pubis. Então aqui eu vou fazer uma linha horizontal. Horizontal significa que esta linha, ela é paralela a esta linha.
Paralelos são linhas que nunca vão se encontrar, é uma do lado da outra. Por exemplo, esta linha é paralela a esta linha preta. E todas essas verdes de baixo são paralelas. Esta está inclinada. Então não está paralelo, nem a esta está paralelo a essa daqui. Percebe? Ó, ela está inclinada. Elas vão se encontrar num ponto lá. Legal? Isso é uma linha inclinada, onde o ponto que se encontra é ali. E esta linha é inclinada para baixo. Ele se encontra aqui, ó. As três linhas. Já esta e esta só se encontram no infinito. As duas são paralelas. Assim como todas essas pequenas verdes e essa preta. E no caso, eu fiz uma linha paralela, bem aqui. Paralelo à parte de cima da tela de vocês. Percebem? Ó? Paralelo à parte de cima. E paralelo à parte de baixo também. Viram? Aí, esta linha está no meio. Se está no meio, eu vou escrever aqui, ó, desse lado, meio. Assim. Na metade, nós temos o pubis. Vamos à página da proporção clássica. Bem no meio está aqui o pubis. Bem no meio. Então, esse é o pubis. Como aqui é o pubis, agora eu tenho que criar aqui o quadril. Mas primeiro vamos começar com o desenho palito. Eu vou marcar um tamanho aqui. Qual é esse tamanho? Não sei, eu vou chutar por hora. Depois eu ponho o tamanho, certo? Esse tamanho que eu coloquei aqui, a gente tem uma proporção. Bem daqui até aqui, no meio, bem no meio, aí está. Faço uma linha assim também, qualquer, sem tamanho nenhum. Então, esta linha paralela, exatamente na metade, daqui até aqui, eu faço uma outra linha. Metade novamente dá 1/4, metade novamente dá 1/8. Significa que isso daqui é a 8ª parte do todo. Significa que se eu dividisse na metade aqui, na metade aqui, na metade aqui e na metade aqui, esse seria 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 8 vezes. Essa é uma parte de 8, 2 partes de 8, 3 partes de 8, 4 partes de 8, 5 partes de 8, 6 e assim vai. Então, cada parte é uma parte de 8, é 1/8, porque nós estamos desenhando uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes, 8 partes. Muita atenção agora. Nós vamos desenhar a cabeça. Essa cabeça, deixa eu separar. Eu vou dividir essa secção em 3 partes. 2 partes dela, eu faço uma bolinha. Lembrando que é uma bolinha de frente. De lado, ela é mais oval. Então, vocês estão vendo de frente, vai ser circular. Vai parecer uma bolinha, mas é mais comprida. Aí, bem aqui, eu vou fazer um triângulo retângulo. Assim. Triângulo retângulo é chamado de triângulo retângulo porque aqui tem 90 graus. Significa que é igual esse ângulo aqui, ó. Igual esse canto da régua, 90 graus. Isso é um triângulo retângulo. Aí, eu subo aqui na lateral. Então, veja só. Aqui eu vou fazer uma linha paralela a esta e nota. Esta linha paralela eu estou fazendo agora porque é mais fácil. Ela tem que estar levemente inclinado para dentro. Quando aprender isso, faz levemente inclinado para dentro. E aqui eu vou encaixar um triângulo retângulo. De volta, mais uma nota. Aqui tem 90 graus, mas pode variar de acordo com o personagem. Certo? 90 graus. E aqui está a cabeça. Agora percebe, essa cabeça está nesse tamanho. Se eu medir com a régua, vou medir aonde? Aqui, ó. Nesse aqui. Se eu medir com a régua, essa cabeça está medindo 27 milímetros. Ela está aqui, ó. Ela mediu 27 milímetros. Se eu usar uma outra escala, essa cabeça de 27 milímetros, ó, na escala 1/75, 27 milímetros vai ser aqui. 27 dividido por 3 dá 9. Tá aí, ó. Se eu fizer uma bolinha aqui, ó, eu faço a mesma coisa. 90 graus, reto. Isso aqui é uma cabeça com a mesma forma que esse daqui. O que mudou foi a escala, mas o resto está proporcional.
Essa cabeça é proporcional a esta. Proporcional. Mas a escala é outra, ó. Eu dividi em 3. Se eu dividir na metade aqui, divido na metade aqui. Se eu deixo um espaço pequeno aqui, eu deixo um espaço menor aqui, proporcional. Se eu dividir isso aqui em 3 partes, divido em 3 partes. Entende? Proporção é divisão. Assim, eu tenho uma bolinha e divido no meio. Eu tenho uma outra bolona e dividi no meio. As duas foram divididas no meio. Então, elas foram divididas proporcionalmente. Agora, eu chamei 1/4 de peitoral. Peitoral. Esta aqui é a cabeça. Então, eu vou fazer esse desenho aqui. 2/3 do tamanho da bolinha. Maior. 1/3 o tamanho do queixo. Se eu deixasse o queixo menor, teria a cabeça de criança. Se eu deixasse o queixo um pouco maior, teria um rosto mais magro, então a cabeça seria um pouco maior. Pareceria maior, seria mais magra, seria mais velho, com uma formação maior da mandíbula. Quer ver? Ó? Essa cabeça. Deixar uma cabeça pequena. Ó, olho no meio. Olho. Boca. Nariz. Percebe? Ó? Olha a mudança do personagem. Orelha. Orelha. Aqui, ó, ele ficou muito maior essa parte, né? Ó, aqui ficou menor, porque ele encurtou. E esse encurtamento faz com que, ó, eu deixei 90 graus, faz com que essa parte da mandíbula fique um pouco menor, mas é o mesmo ângulo. Aí, depois, eu vou deixar uma cabeça maior e o queixo menor. Olha o que vai acontecendo. Eu não consigo nem fazer direito a mandíbula, tá vendo? Deixar o olho aqui, ó, um pouco mais baixo, e eu tenho uma criança. Percebe, ó? É uma criança. Então, normal, um pouco mais magro e um pouco mais como criança, certo? Só variando o tamanho da bola. Perfeito? Beleza. Aqui está 1/4, 1/8. Daqui até aqui eu vou dividir no meio novamente. Então eu dividi em 1/16. Mas eu vou deixar um pouquinho para cima. Eu vou fazer isso aqui. E agora voltamos à proporção. Se eu deixar o tamanho da cabeça, esta proporção, colocar essa proporção aqui, e aqui também, eu estou fazendo um ombro com duas cabeças. Então, estou fazendo um ombro mais largo. Vou colocar mais para cá para ficar mais centrado. Assim. Um ombro mais largo. Um pouco para cá para ver um pé. Aqui. Pé. Certo? Se esse daqui é o ombro, vou fazer aqui dentro, e isso é importante, aqui dentro, não pode fazer no meio, aqui dentro, porque eu defini aqui como o tamanho do ombro, essa bolinha. E essa bolinha vai ser o ombro. Aí, a partir daqui, eu faço uma curva até chegar nesse ponto. O nome dessa curva é trapézio. E aqui, eu posso muito bem fazer isso, ó. Bem no 16avos, uma linha assim. Esta linha, a gente chama de desenho palito. Vou deixar ele um pouco menor aqui. Digamos, vai dar um total de 1,5 cabeça. Ó, um pouco menor. Quanto menor? Este. Podia deixar mais largo? Podia deixar no mesmo tamanho que aquele? Sim, aí teria um quadril mais largo. Aí diz que a maioria das mulheres tem um quadril mais largo que os homens. Aqui é a coluna vertebral, aqui seria a perna, bem aqui no final, onde eu defini o pé, eu faço esse copo virado, assim. Aqui fica o pulso. Então, no meio, vocês colocam uma bolinha. Para baixo do meio, vai ser o cotovelo. Aqui é o tamanho do antebraço, é o tamanho do húmero. Se é o tamanho do húmero, eu posso fazer para cá, ó. Mas esse daqui tem que ter o mesmo tamanho que este. Significa que esse tamanho é igual a esse tamanho. Então, esse tamanho, que é a parte de baixo do braço, onde tem o rádio ulna, vai ser do mesmo tamanho. Então, vai ter o mesmo tamanho. Assim.
Agora falta saber o tamanho do pé. O tamanho do pé é do tamanho da cabeça. Então, eu fiz esse copo, e aqui na ponta eu faço um triângulozinho, e a soma dos dois é o mesmo tamanho da cabeça. E o tamanho da mão? É 2/3 da cabeça, então é o tamanho dessa bolinha. Ou do queixo até a testa. Então, o tamanho da mão é este, que vai dar do queixo até a testa. Do queixo até a testa. E a mão é menor que o pé, é 2/3 do pé, que é 2/3 da cabeça. Este é o antebraço e a mão mede 2/3 do antebraço. Isso porque o antebraço tem o mesmo tamanho da cabeça. Então, se eu pegar essa distância, eu estou pegando a mesma distância da cabeça. Então, se eu dividir em 3 partes, 2/3 desta parte vai ser o tamanho da mão. Certo a história da proporção? Vamos ver então. A mão, então, é 2/3 do tamanho da cabeça, ou 2/3 do tamanho dessa parte de baixo. Ou dessa marcação, que é um oitavo, que é o tamanho da cabeça, 2/3. Esse é o tamanho da mão. E do outro lado, metade da mão é a palma da mão. Aí este, eu deixei este menor, e aqui eu deixei maior. Peraí, mas esse na palma da mão? A palma da mão não é metade de 2/3? Eu sei que é, mas eu deixei menor, porque eu coloquei em perspectiva. É assim, imagina que essa é a palma da mão. Então, esta é a palma da mão, tá aí. E aqui nessa parte tem o resto da mão, certo? Tá aí, ó. Aqui é o polegar, narizinho em cima. Dedo opositor, feijãozinho. A aula de mão já está gravada, está lá no YouTube. E esse é o dedo menor. Então esse tem esse tamanho. Se eu virar a mão assim, ele não diminui de tamanho, ó. Ele diminuiu de tamanho. Se eu colocar aqui, ó, o dedo continua normal, mas esse aqui diminuiu de tamanho. Então tá assim, ó. Isso que eu fiz. Dobrei essa parte e aqui continuou de frente. Dobrei essa parte e esse continuou de frente. E onde que está o polegar? Está aqui atrás. Então o polegar está aqui. Aí eu faço aquela voltinha esperta assim, ó. E esse é o feijão, que eu tanto falo para vocês treinarem. E esse é chamado de proporção clássica. Então, o tamanho de todas as coisas. Quando está assim, o polegar está para fora. Quando vira para cá, o polegar fica para dentro. Então, o polegar vira para dentro. A ponta do polegar é maior que a palma da mão. Aí, essa parte eu apago e a mão fica para dentro. A mão de lado, ela fica assim, ó. Metade, bem assim. Aqui você tem o dedo menor, se ficar desse lado. Se o polegar estiver desse lado, esse dedo é um pouco maior. É igual um barquinho virado. Barquinho. Barquinho. Só que arredonda essa ponta, arredonda essa ponta. Aí o outro dedo, fazer um dedo um pouco mais virado assim. E aqui fica o polegar, que é isso aqui, ó. Essa base é essa inclinação. Aqui tem o canhãozinho. Esse aqui, o chamado primeiro metacarpo. E aqui tem o polegar. Então fica a mão virada. Então aqui se divide em 4 partes. Dedo mínimo, anelar, dedo maior, indicador, polegar. E esta curva é legal, esta curva é legal. Peitoral, que é 1/4 a posição, ele sobe até o deltoide. Peitoral, ele sobe até o deltoide. Deltoide fica bem aqui, bíceps fica bem aqui, tríceps fica bem aqui, mas não é a aula de hoje. Hoje é proporção só. Então, tríceps, deltoide, trapézio. Aqui fica o umbigo, então aqui vocês têm essa volta, ó, umbigo. Tá aqui, né? 1/8, vou colocar, tá beleza? Que é aqui uma cabeça, né? Umbigo, quadril. Vou fazer em formato de calção assim, ó. Pubis. Cintura. Se aqui está a boca do estômago, aqui vai ter a caixa torácica. E aqui o braço. Joelho está bem nessa divisão, a 1/4, 2 cabeças para cima. Ligo até o pubis, deixando um espaço bem pequeno ali. Pode deixar grudado, mas não pode deixar muito grande. E surge o desenho clássico.
Para acertar a altura direito disso daí, vamos fazer pequeno, porque a gente já mostra que é tudo proporção, não é escala. Você faz uma linha e tem que treinar isso. Veja que essa linha ficou menor, igual a escala. Aqui está esse número 1, número 1. Aqui está o número 1 menor, tá vendo? Aqui está o número 1, todos eles são 1. Mas nessa escala está maior, mas todos eles estão proporcionais. Então, este é proporcional a esse grandão. Significa que eu vou dividir no meio. Aqui vai ter a linha do pubis, onde vai iniciar o fêmur. Logo aqui está a perna. Não vou errar porque eu sei disto, que está na metade. Eu vou ver essa aula passo a passo no YouTube. Eu vou entender. Não vou falar da mulher, Rafa XL. Vai ser quase a mesma coisa, mas não hoje. Daqui até aqui, na metade, peitoral. Daqui até aqui, na metade está. Metade, cabeça. Opa, eu errei isso daqui. Daqui até aqui, a metade é aqui, ó. Metade, tem que ser certinho. Aqui é o peitoral. Daqui até aqui, metade, cabeça. Então, eu dividi uma vez na metade e ficou 2 partes. Eu dividi 2 vezes na metade e ficou 1/4. Dividi 3 vezes na metade e ficou 1/8. E isto sempre vai ser na perspectiva clássica. Se quiser deixar menos cabeça, tem que dividir na metade também. Aqui, ó, você tem uma proporção mais realista do homem e da mulher. Esta, na realista, não é 8 cabeças como estou mostrando, é 7 cabeças e meia. Mas o pubis continua sendo a metade, se encontra a metade o peitoral, mesma coisa. Vamos ver na mulher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 no homem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 na mulher. Mesma coisa. Mas olha o quadril. No homem, a bolinha representa o tamanho da cabeça. Mas tamanho geral, assim, na altura, assim quanto assim. Uma cabeça, 2 cabeças, um pouco menor, percebe? Ó, quadril um pouco menor. Olha na mulher. Foi representado com essa bolinha. Percebe que ela se aproximou um pouco mais, o quadril dela é um pouco maior. Por isso, a representação do homem e da mulher pode variar. Olha essa moça. Quase alcançou o tamanho do ombro, viram? Vamos ver uma outra aqui, que é uma comparação entre o homem e a mulher. Aqui, ó. Aqui desenharam a mulher um pouco menor e o homem um pouco maior. Se eu contar o número de cabeças, tá aqui, ó. Deu 1, 2, aqui é o peitoral. 3, umbigo. 3,75. Perceberam, ó? Ele é menos que 4 cabeças. O quarto cabeça ficou aqui. Então, ó, 3,75. 5. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, bateu no joelho. 6,5. Ele já tem 6 cabeças e meio. Vamos ver a mulher. A cabeça da mulher é um pouco menor. Isso também conta. Cabeça menor muda a proporção. Pode ser que ela tenha mais cabeça que ele, ou a mesma coisa. 2, 3, 4, 5, 6. Um pouco menor que o meio. Se conta o calcanhar. Este é esse personagem. Certo? É esse personagem. Aí, eu divido no meio, 1/4, tenho o peitoral. Divido no meio, tenho a clavícula. Para baixo da clavícula ficou o ombro. Certo? O braço, eu posso ligar aqui uma linha, e isso é um desenho palito. Pegando no meio, que é 1/8, tá? Aí, ó. 1/8 não, 1/16, que é metade de 1/8. Opa, balancei a câmera, desculpem. Ó, daqui até aqui é 1/8 do tamanho do corpo. Metade é 1/16. Aqui é 1/8. Aqui é 1/16. Então, vocês têm a clavícula, não, vocês têm esta linha. E esse é para o desenho palito. Faço uma linha para cá. Divido no meio. Na metade do meio faço o cotovelo, está fazendo errado. Divido no meio, na metade do meio faço o cotovelo. E a mão é 2/3 da cabeça. É a mesma coisa, só mudou a proporção. Perfeito? Aí, está feito isso daqui. Proporção clássica é essa. Proporção Clamp muda tudo.
Se você não medisse por comparação, através de proporção, a coisa complicaria. Você iria usar medidas. Olha como fica complicado. Cada coisa tem centímetros ou polegadas. Aqui está 27 centímetros e meio o braço. Aí tem a comparação com a medida do antebraço. E aqui, ó, cada parte tem uma medida. Isso daqui está para esse padrão de mulher. Então você não conseguiria passar isso para uma pessoa menor ou maior. Teria que ficar calculando proporção e diminuindo essas medidas que estão aqui. Ficaria muito complicado. É muito mais fácil a gente fazer a divisão pelo meio, 1/4, divisão por 3. Isso daqui é a proporção Clamp. É o que nós vamos falar agora. Quando é adulto, pode passar de 9 cabeças, pode ter até 10 cabeças. Por isso, veja aqui, essa tabela. Você vai encontrar essas tabelas no Pinterest, por exemplo. Aqui, o Tibi tem 2 cabeças. 1, 2. Um Kawaii pode ter 3. 1, 2, 3. Esse nome não é exatamente isso, é o seguinte: Tibi quer dizer pequeno e Kawaii quer dizer fofinho. Então um Tibi pode ser Kawaii, mas estou dando um nome diferente só para continuar a aula. Esta menina tem de 5 a 8 anos, ela tem 1 cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças. Esse maior tem 5 cabeças, essa tem 6, essa tem 7. E 7 cabeças já é um adulto no nosso, para eles é 13 a 16 anos. 8 cabeças, olha, é um adolescente. 9 cabeças, e pode ter muito mais. Olha, com 6 cabeças. Vamos abrir o livro para mostrar bem. Assim, olha como o livro é forte, a gente faz assim e não arrebenta. Ele é muito bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças. E essa moça também, ó, ela tem 6 cabeças. Olha o desenho palito funcionando. Certinho. Então, no Clamp, vocês vão fazer diferente. Vocês vão ver a proporção Clamp, está aqui. Esta linha eu poderia dividir em 9 cabeças, mas vou fazer 8 cabeças igual na clássica. E vão ter uma surpresa. Primeiro, aqui é o meio. Na Clamp, a perna é maior. Então, o pubis vai ser mais alto. Olha esse rapaz. Eu peguei o tamanho do calcanhar até o joelho. Legal? Colocar aqui. Aqui está o pubis, vulgo pipi. Esse é o tamanho da perna. Vamos comparar com o corpo? Aqui, ó, é o pubis. A perna é maior que o corpo inteiro. Viram? A distância, o tamanho muda. Por isso eu deixei menor e maior. Palito. Daqui até aqui metade peitoral. Daqui até aqui eu divido no meio. E aqui estaria a cabeça? Talvez. Vamos ver. Olha aqui na criança. O adulto clássico, 8 cabeças. 7 cabeças e meia. Aqui tem quantas cabeças? 7 cabeças, ó. É um adolescente de 10 anos, bem diferente da Clamp. O bebê não tem 2 cabeças. Ele tem 4 cabeças, percebe? Ó? Não, aqui. 4 cabeças. Deixa eu ver se eu abrir assim dá certo. Não, não dá. Bem, confia em mim. Agora, vamos para Clamp, rápido. Aqui está. Ó, 8 cabeças, 9 cabeças. Tamanho da perna, maior que o corpo. Do pubis, vamos lá. 1 cabeça, 2 cabeças, 3 cabeças e um pouquinho. Então, se eu dividisse aqui mais ou menos em 3 cabeças, um pouco maior aqui, eu tenho uma proporção diferente. Aqui está o tamanho da cabeça. Lembrando que essa menina, ela pode ter 13 anos, bem diferente da clássica. Aqui está a cabeça, que é aquela bolinha e mais esse ângulo aqui. Daqui até aqui. Eu vou colocar na segunda cabeça o peitoral, igual na perspectiva clássica, tá aí. Peitoral. Então aqui vai ficar o peitoral. Aqui, a boca do estômago. Aqui, o quadril. Ou o calção. Aqui vai fazer uma bolinha para definir o corpo. Beleza, vamos continuar. Aí tá. Aqui está o ombro. Aqui está o pulso na altura do pubis. Aqui está a perna. Olha a curva que eu faço. Aqui eu faço o copo, um pouco mais longo, um pouco maior do que no realista. Aqui eu faço a ponta e aqui eu faço a outra ponta. Aí está. A perna está aqui.
Agora veja uma coisa, na realidade o teu fêmur é o maior osso do corpo humano, mas não na clamp. Na clamp o fêmur é menor, então o osso seria desse tamanho no realismo. O osso na clamp do fêmur é menor, então eu deixo mais alto. É aqui que vai estar, e aqui vai estar a perna. Então, eu tenho proporção clamp. Um tibi, vamos fazer a mão aqui, tá certo? Eu pego isto, coloco, vamos ver quantas cabeças que eu tinha, é 8, né? Aqui é metade, divido no meio, ó. Aqui deu 2 cabeças. 2 cabeças. Mas eu vou diminuir a cabeça, não vou fazer igual aquela tabela, porque a criança tem uma cabeça menor que o adulto. É aqui que vai estar o tamanho da cabeça. Só que lembra, criança tem menos queixo, porque não desenvolveu a mandíbula. Vamos fazer aqui o trapézio, ó. Compara a cabeça dos dois. Diferente, não? Aqui vai estar o corpo. Agora muda de novo. Na metade eu faço o pubis. Então eu só tenho esta parte para fazer o corpo. Então, se force a fazer do tamanho da cabeça, não pode passar dessa linha. Prometo que vai funcionar. Aí. Então aqui no meio para baixo vai estar o olho. Ele vai ficar com o cabeção. E a boca. E é isso. Bom, no cartoon, vocês vão se deparar com algumas coisas. Por exemplo, esse é um cartoon. E o cartoon pode receber outra regra, que não é esta. E pode variar essa regra de acordo com o estilo do desenhista. Na verdade, no mangá também. O que eu mostrei não é kawaii, isso é cartoon. Kawaii é japonês daí, esse aqui então é mais europeu. Na real, isso aqui foi, ó, tem um nome turco aqui. Youssef Zamani. Então é mais ocidental, vamos dizer. Mas, pode dizer kawaii, se você falar em japonês, fofinho. Kawaii significa fofinho. E chibi quer dizer pequeno. Então as duas palavras são válidas aqui. Essa cabeça está aqui. Se eu repito a cabeça, deu 2 cabeças. Se eu repetir um pouco, deu 2,5. Poderia fazer 2,5 no mangá? Pode também. Porque depende do personagem de vocês. Não existe regra fixa. Tudo depende do personagem e do estilo. Então aqui está. Deixa eu puxar a folha um pouco mais para cá, para verem mais central. Eu vou colocar uma cabeça, 2 cabeças e um pouquinho. Aqui eu faço a cabeça e eu vou fazer esse daqui, ó, bem reto assim. Certo? Aí está. Agora, eu fiz a proporção da cabeça, só que eu deixo um pouco maior. Depois, no meio, tá aqui esta linha, vou deixar inclinado, inclinado. Nessa parte eu faço uma curva, porque eu vou fazer meio viradinho. Olha o tamanho da cabeça. Deixa eu virar o desenho para vocês verem melhor. Só um pouco. Certo. Virando. Pronto. Assim. É que no YouTube a tela é deitada. No TikTok ela é de pé assim. Então tem um formato diferente os dois. Por isso eu virei. Vamos lá. Essa curva, ela está aqui. Vai lá para trás. E essa linha fica inclinada desse jeito. Aqui é o centro. Assim. Esta curva, vocês têm que treinar rosto de perfil. A gente vai ter essa aula depois. Já teve, na verdade, já está gravado no YouTube. É só ir lá e vocês encontram o rosto de perfil. Aí está, ó. Primeiro olho. Essa distância é quase igual ao tamanho do outro olho, mas um pouco menor porque está virando. E esse fica bem menor, porque já está inteiramente virado. E tem que ser nesta linha. Beleza. Então, essa inclinação é bem importante. Sim, Luana. Aqui está. Essa inclinação, puxa para cá. É essa inclinação. E aí está. O rosto de lado. Pontinho para cá. Pontinho para cá. Vou fazer meio vesgo. Assim. Mais virado, eu vou diminuir mais o queixo ainda. Isso vai dar uma ideia de que é mais criança ainda. Assim. E a boca? Ó. Ele ficou mais limpo. Aí. Sobrancelha. Aí, aqui é o corpo, certo? Mas veja, não vou dividir daqui do pé até aqui na metade. Eu vou deixar um pouquinho menor, porque eu estou no intervalo entre o realista e o mangá.
Na real, a esse mangá de Chibi, de Kawaii, que vocês conhecem, surgiu no Ocidente. Antes da Segunda Guerra Mundial, o estilo do desenho no Japão era meio realista. E esse tinha um estilo só deles, que estava amarrado à religião deles, que é o shintoísmo. Onde tinha umas coisas de natureza, do ki, interior, e assim vai. Não budismo, shintoísmo, que era mais amarrado a uma religião do Japão, diferente do budismo, que nasceu na Índia e é popular na China. Ó, aqui está o corpinho, e o resto, a perna. Eu faço meio gordinho, e ó, já mudou o estilo. Eu teria que mostrar mais coisas sobre isso daqui, mas o tempo da gente está acabando. O braço eu posso deixar um pouco mais alto que o pubis. Tá aí, ó, é um pouco mais alto. Aí eu posso puxar o braço para cá. Pronto, puxei aqui. Oh meu Deus, nossa aula acabou, faz 2 minutos. E aí tá a mão. Certo. A parte de cartoon já está gravada, é uma aula depois dessa, vocês vão encontrar também se forem procurar. Aí, ó, eu tenho um estilo mais cartoon de criança, um pouco mais francês. Sejam bem-vindos. Foi falado ontem sobre um braço sem articulação. Aí, nós pensamos num braço sem articulação da seguinte forma. Aqui nós temos o cotovelo, o húmero, o rádio e a ulna. Mas, se vocês fizerem uma curva assim, é como se estivessem fazendo um braço elástico. Desse jeito, ó. Respeitando aquela história de deixar um pouco mais estreito e um pouco mais largo no início. Mesmo assim, é legal fazer o ombro. E tem uma outra coisa. É chique quando vocês fazem uma pequena inclinação no corpo. Por exemplo, aqui está o ombro. Mas se eu levantar o ombro até essa altura, dá um charme. Mas se eu levantar o ombro nessa altura, esse braço que está aqui, eu vou ter que mudar ele. Certo? Isso é um pensamento que a gente faz durante a execução até conseguir um ideal na nossa arte. É por isso que a gente fala de esboço, de croquis, de sketch rápido, porque até chegar no final, vocês vão apagar muito. Por isso que é importante vocês aprenderem a fazer o traço mais leve. Então eu digo, volte à aula número 1, à aula número 2, aos tipos de lápis e ao exercício de traço. Ó, eu acabei de puxar para cima, percebe? Ele estava aqui e eu puxei ele para cima. Daí, nós temos essa volta aqui. E aqui que vai ser o ombro. E depois, aquela regra. Aqui eu tenho algo meio estreito, eu estou inclinando. E lembre-se, eu não pus articulação, mas se eu pusesse articulação, se eu quisesse fazer as duas coisas, a fusão de uma coisa com outra coisa, eu poderia colocar aqui, ó, um arco com um raio um pouco menor. Arco. Arco é uma secção de uma curva da circunferência. Esse é um arco que tem um raio. O raio dele é este, e aqui é o centro desse arco. Se eu pegar um compasso, eu vou girar aqui. Se eu fizer esse arco, olha só, um pouco mais curva, o raio dele é menor. Vê? Está aqui o centro do raio. Desse daqui, o centro está aqui e esse o centro está aqui. Então, veja, aqui eu tenho uma curva, que é um arco com raio maior, e aqui eu tenho uma curva menor. É isso que acontece. Então, eu fiz a fusão das duas coisas. Aqui eu fiz uma curva e aqui eu fiz uma volta. Na aula futura, nós vamos ensinar pássaros, vocês vão ver como essas curvas são importantes, porque no braço do pássaro, bem aqui, tem uma membrana, fazendo que forma uma curva. E aqui não vai ter um canto seco. Depois vocês vão entender isso, porque o pássaro também tem húmero, rádio e ulna, pulso, mão e dedos, ou dedos.
no plural, ou 2, ou 3, ou 4, não lembro, a gente vai ver isso. Aqui está, eu levantei o ombro. Quando eu levantei o ombro, eu tenho a escápula. Escápula, cintura, lembrando que é uma criança e por isso nós deixamos ela um pouquinho mais gordinha, mais fofinha, certo? Ó, esse vem para cá. E aqui, aquela velha história do calção que nós fizemos aqui na Clamp, que fizemos aqui no Realista. Aqui, por sinal, eu esqueci de falar, tem o latissimus dorsi, que tem o músculo dorsal. Por isso que é latissimus dorsi. Dorsi de dorsal. Legal? E é o mesmo que esse daqui, ó. Esse aqui fica o latissimus dorsi nela também. É a mesma coisa. Vamos pôr um vestidinho nela. Depois, primeiro vamos colocar aqui, ó. Porque é anatomia, certo? Aqui está a curvinha da barriga dela. Lembra que nós tínhamos feito a proporção, deixando esse daqui um pouco menor e esse maior, e eu disse que esse não é 1/3 desse, é maior que 1/3. Ok? Se eu dividisse em 4 partes, para quem gosta de geometria, 4 partes, ó. Aqui é o meio. Tem que se achar o meio certinho. Porque vocês são desenhistas, tem que saber dividir no meio. Pronto, achei. Divido no meio novamente. Divido no meio novamente. Isso é uma diagramação, sabe? A gente procura uma diagramação até encontrar elementos que nos ajudem no desenho. Ó, no meio, no meio, no meio, só no corpo. Aqui eu encontrei esta parte aqui, ó. Assim. Deixa eu arrumar esse daqui que não está legal. E tem que ser bonitinho o desenho, né? Então, eu encontrei esta parte. Aqui eu vou colocar o joelho. É uma proporção escolhida. Lembrando que a gente está fazendo no estilo do Youssef Zamani, que é um estilo mais ocidental. Não é estilo Tibi, não confundam. Tibi é oriental. Apesar que no Japão, Tibi é tudo que é fofinho. Então, se eles verem um desenho do Tiny Toons e acharem fofinho, vão chamar de Tibi. Desculpe, Tibi é tudo que é pequeno, é isso. Kawaii, que é fofinho, né? Então, polegar, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, tentando encostar naquele copo. E se aqui que eu coloquei o joelho, eu vou apagar de leve, eu vou fazer uma estrutura de joelho, e como ela é meio gordinha, eu vou fazer uma dobra, bem assim, ó, anatomia da perna. Pronto, está feita a perna. E do outro lado? Do outro lado vai estar de lado. Então, você tem a dobrinha da coxa aqui, ó. Quer dizer, da coxa, da perna, né? Aqui vai estar o joelho, ó, na mesma altura. Aqui a gente faz a batatinha da perna, bem fofinho. Aqui é aquela história do copo, que a gente já conversou. Aqui eu faço um pouquinho mais redondo. Agora, uma coisa. Eu coloquei na mesma altura do dedo. Isto é legal, é correto, quando vocês fazem uma perspectiva sem... Uma perspectiva não, uma vista sem perspectiva. Mas se colocarem em perspectiva, vocês vão reduzir isso daqui e vai elevar a perna. Então, olha o que eu vou fazer. Aqui está a unha, que a gente faz essa estrutura da aula de cilindro, que foi a aula anterior a esta. Tá vendo? Unha. Assim. A outra unha vai estar para baixo. Bem pequenininho, mas eu estou fazendo assim. Por quê? Porque o cilindro está indo para baixo. Ó, arredondou atrás, encurvou igual o cilindro. Aula de cilindro, temos que voltar a essa aula. Já está, essa aqui é uma aula de corpo. Nós já fizemos a primeira parte, esse daqui. Você encontra esse aqui já no YouTube, está lá como aula número 3. Segue no meu canal, você vai encontrar lá a aula 3, já está registrado. Então, eu ensinei esta proporção e agora estou ensinando essa proporção. Mostrei rapidamente esta proporção. Quero mostrar ainda rosto de lado, por isso não vamos ver corpo agora, já vimos. Depois a gente vê mais, na aula 4. Aqui, estrutura de pé, que a gente viu meio rapidamente aqui, estrutura de pé, certo? Depois a gente vê só pé, ok? Então, é só pé que a gente vê. Espera um pouco, eu tenho que colocar... Pronto. Estou ensinando a desenhar proporção. Desculpa.
proporção. Isso aqui é uma aula de proporção. Ensinamos proporção realista 8 cabeças. Falamos rapidamente de proporção realista 7 cabeças e meia. Mostrei o desenho palito, mostrei a clamp, mostrei no livro a proporção clamp. Agora eu estou fazendo uma proporção mais cartoon europeu. Ou você pode até dizer mais turco ou algo assim, porque o nome do desenhista é Youssef Zamani. Ok? Se vocês pesquisarem sobre Youssef Zamani, vocês vão ver que é um excelente ilustrador e vale a pena seguir. Vamos procurar Youssef Zamani. Aqui está o Google. Ó, ele se escreve assim. É com Y, O, U, não, desculpe. Não é o U, sim, isso mesmo. Youssef, espaço, Zamani. Lá vai. Aí, ó, tem o ArtStation dele. ArtStation, um bom lugar para vocês entrarem. Bom dia, Dark! Aí, vou colocar só a imagem que você já vê direto a arte dele, né? Ó, ele é muito bom no estilo cartoon. É um dos melhores. Vê, ó, ele faz umas caricaturas bem interessantes, ele ensina, tem as referências. É um artista que vale a pena seguir quem quer entrar no mundo do cartoon. Muito legal ele, não? Bom, vamos continuar. Então, a gente está fazendo o estilo Youssef Zamani. Agora, aqui está a mão. Eu fiz esse aqui curvo. E vamos pôr uma camiseta nela. Aqui. Pronto, o ombro está aqui. Eu faço uma linha para cá. Imagino o outro ombro e o outro ombro está aqui. Então, eu imagino a outra mão vindo para cá, tentando cuidar de uma certa proporção. Não precisa ser exata, mas tem que ser o suficiente para enganar o leitor. Aí, esqueci. Ainda estou com isso aqui, então vou ter que repetir aquele assunto. A aula de hoje, Dark, é a aula 3, continuação de ontem. Aula número 3. Aula número 1 já está regravada. Pronto, agora eu tirei, agora posso continuar. Nós vamos fazer o outro ombro aqui. Para cá, e aqui eu faço a mão. E eu não estou usando cotovelo, estou fazendo curva. Esse é um método muito usado nos cartoons, que você não coloca um cotovelo, gira, coloca a mão para cá, de uma forma mecânica. Então, você não tem essa história aqui. Você tem uma coisa mais curva, certo? Aí, aqui, ó, eu fiz isso aqui. A mesma coisa que este. Temos isso daqui e esta curva. Então, eu estou fazendo isso aqui, ó. Coloquei a mão para cá, e esse tamanho é o mesmo tamanho desse leque aqui. E agora encurvei para lá. Assim. Bem, vou deixar mais central, ó. Esta ponta abriu naquele sentido. É isso que a gente fez. Ele abriu. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Ele abriu. Aí, aqui, eu posso colocar que ela esteja carregando qualquer coisa, como um saco, uma cesta, um ursinho, livros, qualquer coisa. Então, eu vou colocar aqui uma cabeça. E, novamente, nós temos a história da proporção, ó. Eu escondo o rosto se eu fizer isso daqui. Eu não quero esconder o rosto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher o traço de baixo. Isso deixa pequenininho. Mas eu quero uma cabeça maior. Então, eu tomo espaço do braço. Planejamento. Proporção. E a gente vai trabalhar com bolinhas. Eu vou fazer o seguinte. Eu coloco uma bolinha aqui. Uma bolinha aqui. Esse é o corpo, esse é a cabeça. Eu posso fazer uma coisa assim, eu posso fazer assim, fica um lobinho, posso fazer assim, fica um gato. Então, eu posso fazer desse jeito, posso fazer desse jeito, que é uma raposinha, ou posso fazer desse jeito e vir um gato. Na verdade, todos eles podem mover a orelha de uma certa forma, alguns mais, outros menos. O gato consegue mexer bastante, então ele pode deixar a orelha desse jeito também. Posso fazer até uma orelha de cachorro, mas eu vou deixar assim. E aqui, eu vou fazer uma orelha aqui e uma orelha aqui. Não vou dar aula de gatos mesmo. Essa aula é depois. Aí. Faço aquele triângulo, a letra Y invertida, olhinho para cá. Vai estar sorrindo. Faço uma bochechinha. E faço aquele negócio de cabelo que a gente vai ver na aula de cabelo.
Aí está, ó, tufinho, tufinho e os bigodinhos. E aqui é o corpinho, então eu faço redondo, olha só, faço redondo, redondo. Aí tá, redondão. E depois, posso pôr uma patinha bem aqui, ó, e a outra patinha aqui. E atrás, acho que vou deixar um pouco mais alto, né? Aí, deixa eu apagar e vamos voltar aqui. A patinha aqui foi fácil, só coloquei assim, ó. E aqui, né? Eu voltei para baixo a patinha. Essa patinha eu desci, igual esta, assim, dobrando para cá. Foi fácil, é isso aqui. A de trás, ele tem um joelho, ele tem um calcanhar e tem a patinha. Ele tem o joelho, ele tem o calcanhar e ele tem a patinha. E esse joelho pode estar aqui. E aqui pode estar o pezinho, ou seja, eu posso pegar esse joelho e abaixar assim. Ó, coxa, joelho, calcanhar, patinha. Assim. Vamos pôr aqui para vocês entenderem melhor. Vê? Joelho, perna, calcanhar, patinha. Calcanhar, joelho, pezinho, coxa. Aí está. Essa parte normalmente fica escondido no gatinho, vocês não veem essa volta. Então, eu apago. É bom vocês saberem que tem, mas não precisam fazer. Mas tem que saber a localização. Então, aí está. A mãozinha dela. Aí chega os dedinhos, que eu vou fazer assim, ó. Tá vendo essa parte da patinha? Vou fazer o mesmo movimento, ó. Assim. Deste jeito. Depois, quando digitar, eu amplio, tá? Então, a gente vai deixar esse dedinho do mesmo jeito que o outro. Eu vou deixar assim, ó. O primeiro dedo da menina, o segundo dedo da menina, o terceiro dedo da menina e o quarto dedo. Virei, 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 virei. Vou fazer só 2 articulações para facilitar. Tá aqui. Eu posso pôr a patinha do gatinho ou para baixo ou aqui. Se eu colocar aqui, lembre-se, o joelhinho vai estar aqui, ó. E aqui vai estar o bumbum. Aí o braço dela, que vai esconder atrás do corpo. Assim. É confuso? É. Esse daqui a gente pode fazer a cauda em vez do pé, né? A cauda. E aqui a gente faz o outro pé. Vamos agora à menina. Nós temos o olho. Sobrancelha superior é mais forte. Sobrancelha inferior é mais fraco. Vou deixar maior. Quem inventou o olho grande não foram os japoneses. Veio do Ocidente essa ideia. Eles apropriaram e melhoraram. E fizeram um monte de estilos. Aí está. E do outro lado? Lá vai. Fazer vesga, como eu fiz antes, olhando para o centro. Aqui está. E o nariz, vou fazer bem na altura do olho, aqui embaixo. E a boca vai estar aqui. E aquela curva que vocês já sabem, né? Lembrando que ela tem aproximadamente umas 2 cabeças e alguma coisa. Aí está. Agora, qual o cabelo que a gente faz? Fazer cortado bem aqui, ó. Cortar bem aqui o cabelo dela, né? A orelha. Depois a gente vai ver com calma o desenho de cabelo, certo? Agora é só a proporção. É um cartoon europeu, é um cartoon de criança. Já foi muito usado nos Estados Unidos. Tudo é globalizado. Só porque foi a origem à Europa, não quer dizer que esteja no mundo, não esteja no mundo todo. Vamos pôr a sainha. Pintar a camisa dela de cinza. E a sainha cinza também, assim. Aí está. Nomes de estilos é mais para a gente classificar as coisas, encontrar as coisas. Então, quando você coloca cartoon, a variedade é muita. É igual colocar estilo mangá.
Você tem tantos estilos no mangá. E por falar nisto, vamos ao desenho de perfil. Encerramos essa parte. Deixe-me colocar para cá. Quando vocês vão fazer um rosto de perfil, nós tínhamos visto aqui essas questões do queixo. Vamos fazer uma transformação agora. Aqui. Eu quero desenhar um rosto estilo mangá. Só que, quando eu falo estilo mangá, há muitos estilos mangás, muitos. Querem ver? Olha só esse daqui. Esse é um estilo bem antigo, bem diferente do que vocês estão acostumados a ver quando vem estilo mangá. Olha de perfil, é isso que nós vamos trabalhar. O nariz está bem pontudo. Subir, continue. O nome dessa perspectiva é isométrica. Amanhã a gente vai ver perspectiva. Vai ser, na verdade não é amanhã na contagem desse vídeo. É uma aula bem depois, certo? Mas eu vou dar amanhã na cronologia, que eu estou gravando esse vídeo novamente, agora em junho. Esse vídeo era para ser de fevereiro, desculpem. Então veja, o rosto mais quadrado, o rosto mais redondo. Esse estilo de boca a gente vai treinar em expressões. Olha um outro perfil. Como muitos de vocês, olha só, o ano espacial. Como muitos de vocês gostam de fazer garotas no estilo bonito, coisa assim, tipo esse daqui, ó. Esse rosto, você sempre a direção a esse tipo de rosto, quem gosta de mangá. Quem faz história em quadrinho, não. Faz velho, faz gordo, faz magro, porque tem que fazer personagens. Mas quem desenha só por diversão, desenha muito o rosto feminino. Então, quando vocês vão colocar na internet por Commissions Open, vence garotas jovens. Commissions Open. Escreveu Commissions novamente. Peraí. Commissions Open é quando vocês vão fazer arte e vender na internet de forma direta, usando Instagram. Aí tem um método. Veja. Menina, menina, menina. Às vezes aparece uma coisa diferente. Ó. Menina, menina. Apareceu um rapaz. Olha, já é algo diferente. A competição é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quando alguém se diferencia, vai muito mais para frente. Nós vamos falar de linhas de movimento. Ó, menina, 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 rapaz, moças, mais rapaz, ó, uma variedade maior, se sobressai. Então é interessante vocês se sobressaírem. Me siga, me compartilhe. Mas como estamos no básico agora, que é essa aula número 3, furry também é muito feito, é bastante, olha aqui. E existe um padrão na Commissions Open de vender a arte, que é esse daqui. Vocês fazem uma amostra do trabalho de vocês, colocando o preço do lado. Então aqui tem tipo cabeça, corpo, com linha, sem linha, meio corpo, corpo inteiro, só traço. Aqui está fazendo só assim, só colorido. Mas esse estilo aqui tem várias formas de colocar. Aqui, ó, esse tem uma variação maior. Vamos ver se ele vira o celular. Não vai virar o celular, tá. Vamos ver por aqui. Ó, totalmente colorido, vem o preço. Line art tem o preço. E em conjunto, não tem o preço. Mas se entende, há uma variação maior. Esse daqui é bem diferencial. O Dark gosta. Então, esse é bem diferencial. É um furry que dá uma certa diferencial bacana. Então, chama mais atenção. Por isso, vocês vão fazer Open for Commissions ou Commissions Open, já sabem. Tentem se diferenciar com alguma coisa para chamar a atenção. Beleza? Rosto. Quando vocês desenham um rosto de lado, vou desenhar um rosto de lado aqui, de frente primeiro. Quero fazer de frente. Vamos começar bem certinho. Fazer maior. Aqui está. Começa com uma bola, quando vocês vão fazer de frente. Uma bolota. Fácil. Linha de simetria, porque é de frente primeiro. Aqui vocês vão definir qual vai ser a altura. Aqui, normalmente, é 1/3 a altura do queixo. Uma pessoa adulta. Se reduzir um pouco só, vocês já estão reduzindo a idade da pessoa. E nós vamos reduzir um pouco, tá? Aqui uma circunferência. Desculpem, eu dividi em 3 partes, peguei 1/3, já estou deixando criança. Quando fazem um adulto,
Vamos fazer esse aqui de novo? Ó, vocês fazem a circunferência, dividem em duas partes. Essa parte vocês repetem aqui. Então, se torna uma pessoa mais adulta. No meio fica o olho. Então, o olho vai estar aqui. Bem aqui. Não importa o estilo, realista, não realista, vocês vão trabalhar mais ou menos com isso. Divide no meio o círculo e essa metade vocês repetem na parte de baixo. Confere? Legal, né? Aqui eu coloquei menor. A metade seria aqui, eu dividi menor. Então, eu dividi em 3 partes. Então, ficou uma parte, 2 partes, 3 partes, é a circunferência. A quarta parte é o crânio. Vamos dar uma parada? Eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei que é legal colocar um ângulo reto aqui? E ângulo reto é 90 graus? 90 graus é o seguinte. Divida um círculo na metade, divida o círculo na metade, e esse ângulo vai ser 90 graus. E esse ângulo é igual ao canto da folha. É igualzinho esse canto da folha. Ó, o canto desta folha é 90 graus. Quer dizer que se eu colocar bem aqui, ó, bem simétrico, isso aqui, eu tenho 90 graus. Ó como fica. Nessa angulação. Só que eu achei o queixo muito pontudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele mais para baixo. E nesta parte que passou da proporção que eu tinha feito, eu vou apagar e aqui eu vou arredondar. É uma técnica. E olha, agora que eu deixei para baixo, ele não alcança a circunferência. Ele não alcança. Então, eu vou ter que inclinar aqui para alcançar. E essa inclinação é essencial, de um lado e do outro, de forma igual. Não precisa ser 90 graus. Pode ser a inclinação que vocês quiserem e a curva que vocês quiserem. Isso daqui é só um exemplo. Vamos ver um outro exemplo? Vai ser difícil achar um rosto de frente aqui. Vamos ver se eu acho. Um rosto de frente aqui. Aqui tem. Ó, esse, vamos ver qual é o ângulo que está? Vou colocar o canto da folha, que eu sei que é 90 graus, e vamos ver. Olha só, é um ângulo maior que 90, e ainda por cima é curva, percebe? Na verdade, pensando em curva, a gente podia dizer que é 90, porque é assim, ó. É uma curva para cá, e ele dá 90. Não é porque que deu que precisa ser 90. Pode ser um ângulo diferente. Eu gostaria que esse fosse um ângulo diferente. Lembrando que a nossa aula de hoje é fazer perfil. Esse daqui, perfil, tá? Então, deixa eu apagar esse daqui. A mania do pessoal é fazer assim. Não faz isto. Isto é errado. Isto, bem isto. Aí, primeiro o todo, depois os detalhes. Então, você tem as medidas. Eu dividi em 4 partes. Estou fazendo o todo. Como é uma criança que eu estou fazendo, tipo 13, 14 anos, aqui... a idade. A idade varia de acordo com o tamanho do queixo. Quanto menos queixo tiver, menor a pessoa. Quanto mais queixo tiver, mais adulta é a pessoa. Percebe? Então, eu deixei 1/3 do tamanho da circunferência. No outro desenho, eu fiz metade do tamanho da circunferência para fazer a mandíbula. Estou dizendo esse tamanho, ó. Aqui tem uma circunferência. Eu peguei esse tamanho, que é 1/3, ó, 1, 2, 3, e coloquei aqui. Se fosse metade, seria até aqui, ó. A metade da circunferência é a testa. Vê, ó, o queixo seria aqui. Aqui seria o queixo. Aí seria uma pessoa mais adulta. Mais criança, mais adulta. Certo? Então, o tamanho do queixo muda a idade. Dá para fazer mais do que a metade da circunferência? Dá. O cartoon, o mangá, tudo é válido. No ser humano é difícil ser assim. Vamos ver então. Agora, nós vamos
fazer só o olho aqui. Aí está. Dividir em 3 partes. Qual a distância que eu deixei aqui? Vamos inclinar assim, ó, vertical. E deixar uma distância pequena. Mas qual é essa distância pequena? Depende da distância que a pessoa foi fotografada. Se a pessoa for fotografada muito de longe, essa distância é maior. Quanto mais perto a pessoa é fotografada, aqui como é redonda, aumenta a perspectiva e essa parte cresce alcançando a lateral. Tá certo. Aqui está de frente, dividir em 3. É aqui que eu vou colocar o olho. Há muitos tipos de olhos, não é porque é mangá vai ter só um tipo de olho. Vou deixar um olho assim, vou puxar ele arredondado para cá, para cima, e vou descer assim. Bastante. Aqui eu vou deixar um espaço, não vou terminar os detalhes. Primeiro a forma, depois os detalhes. Aqui está. Deste lado, eu puxo aqui e faço esse puxãozinho maior, seguindo a regra da divisão de 3 partes. Eu respeito isso. Muita atenção nisto, que a gente vai ver esse olho em perspectiva. Aqui eu vou puxar mais fraco, como eu falei antes, mas aqui mais perto, ó, eu vou dar uma distância daqui para cá e puxo fraco para baixo, nesta altura. Ó, eu fiz uma linha para não me perder. Pego aqui a distância e faço a mesma coisa. Não façam um olho inteiro e depois o outro. Façam o olho por partes. Faz uma parte de um, faz uma parte do outro. Porque senão o olho vai ficar tão cheio de detalhes, depois para vocês repetirem o outro olho, vai dar mal, vai dar ruim. Ó, aqui eu fiz uma curva suave, aqui eu fiz muito reto. Então eu apago e arrumo. Bem limpo o traço, vamos limpar. Ó. Agora que eu já sei, já está esboço, posso deixar um pouquinho mais forte. Um pouco mais forte. Aí está. Vou fazer olhando para vocês, bem de frente. Então, este olho, podia fazer oval, posso fazer redondo, posso fazer em cima, posso fazer embaixo, posso fazer bem no meio, tipo olho de louco. É tudo uma questão de decisão. Só que o que eu decidi aqui, eu tenho que fazer igual aqui. O giro, esse giro. Nada de fazer uma parte e depois outra parte. Não, é o giro, mesmo se for um olho elipse. Vou aumentar aqui, né? Eu vou aumentar aqui, entende? Porque faz de um lado, faz do outro. Assim. Fazer o pretinho, a bolinha no meio, tipo uma meia-lua. Faço a íris com uma sombra ali, deixo o branco aqui, a íris escurecendo para aumentar o brilho, sombra para cá, e aí está. Essa distância que eu deixei é a mesma distância do olho. Agora o nariz. O nariz aqui é o centro. Posso fazer várias coisas. Olha, o nariz é uma bolinha aqui, uma bolona aqui e uma bolinha aqui. É o princípio do desenho do nariz. Então, a bolona maior, 2 bolinhas aqui. E essas bolinhas variam de acordo com a direção. Eu fiz na altura da circunferência. Agora, eu escolho qual parte eu vou fazer. Por exemplo, eu posso pegar só a parte de baixo, assim. E deixar, acabou. Posso pegar só essa bolinha maior e fazer aqui. Pronto, acabou. Posso deixar essa parte e esta. Pronto, acabou. Posso pegar essa bolinha e puxar aqui. Pronto, acabou. Posso só fazer a sombra dessa bolinha, dessa bolona aqui, embaixo. Pronto, acabou. Posso fazer só o tracinho daqui de baixo e apagar o resto. Pronto, acabou. Então, eu posso? Posso. É uma escolha. Por quê? O rosto é um desenho. Vocês simplificam. É só uma simplificação. Mas a gente escolhe por que fazer. Bolinha, uma bola menor, e a partir disso, vocês vão criar o nariz. Como vocês quiserem. Se eu fizesse todos os traços, ficaria feio.
todos os traços. Esse não pode encostar nesse, esse não pode encostar nesse, esse vem para cá, aqui vai ter sombra, fica feio fazer tudo. Aí você tem que escolher. Isso vai ser de acordo com a estética. Nossa, ganhei um café. Certo? É de acordo com a estética. Se aqui que eu fiz o nariz, aí está, daqui até aqui eu escolho a metade, e a metade é o meio do lábio, eu levanto um pouco. E é aqui que eu vou colocar o lábio. Só que, como eu estou fazendo uma criança, eu vou deixar a boca um pouquinho mais para baixo. Daqui até aqui ao meio, eu vou deixar a boca aqui, deixando um pouco mais de espaço para o maxilar e um pouco menos para a mandíbula. Porque nós temos o desenvolvimento dos dentes, sombra do lábio e a parte do lábio aqui. Aí está. Nós já vimos rosto de frente na outra aula. Ó, como já está funcionando. Viram? E agora, a sobrancelha. Vou usar esta linha que eu usei de medida. Aí a altura varia de acordo com o personagem de vocês, da sobrancelha. Eu posso colocar nessa altura mesmo. Pode ser mais alto? Pode, ir de acordo com a expressão. Então vai ser nessa altura. Vou dividir em 3 partes, igual eu fiz o olho. E aí, ele pode ser um pouco menor que o olho, ele pode parecer um pouco maior que o olho. A orelha fica do olho até a altura do nariz. Então, é até aqui. Eu vou fazer uma bolinha aqui, uma bola menor aqui. Eu ligo os dois com uma curva. Eu levanto um pouco. E aí está. Poderia ser diferente? Poderia. A bolinha poderia ser maior. E aqui menor. Poderia estar mais alto, porque é uma criança, né? Então, poderia ser um pouquinho mais alto que o nariz. Mas teria que estar até o olho, ó. 2 orelhas diferentes. Uma orelha mais de abano e uma orelha um pouco mais recuada. Vou deixar a orelha de abano, porque é uma coisa que vocês não estão acostumados. Mas os desenhos, a maioria que vocês assistem, tem uma orelha mais de abano. Assim. Parece uma orelha de macaco, alguns vão dizer. Pode ter ponta aqui, pode não ter ponta. Aí a gente faz, a gente vai falar disso, já falamos, é verdade. Gancho, para-choque, um Y encurvado para cá. E eu ponho cinza aqui, ó. É isso aqui. Mas eu simplifico isso, é igual o nariz, porque é mangá. Então só faço o gancho, faço o para-choque e faço só essa parte do Y assim e acabou. Certo? E já está pronto. E depois? A gente podia pôr o cabelo, mas não vamos. A gente vai deixar ela meio carequinha assim. Ó, como a gente dividiu esse círculo em 3 partes, na primeira parte das 3 partes do círculo, 1/4 do tamanho da cabeça, eu vou fazer essa curva e coloco essa curva para cá. E essa é a careca básica para a gente fazer a cabeça. Quando eu fiz esse daqui, marquei aqui, igual o olho. Faz uma coisa num, faz a mesma coisa no outro. Faço esse daqui aqui. Faço a mesma coisa aqui com a mesma inclinação. Mas com uma expressão eu poderia deixar um mais alto, outro mais baixo. Poderia. Pescoço. Aqui tem, esta curva representa o esternocleidomastoide. E esta curva representa o trapézio. Esta curva representa o esternocleidomastoide. E essa curva representa o trapézio. Se é o trapézio, vai encurvar. Aí está. Perfil, que é o nosso objetivo de hoje. Pronto. Perfil. Quando vocês fazem isso daqui, chama-se projeção. Lembre-se desse nome que eu falei agora. Projeção. Vai ser um nome que vai se repetir. Até vou fazer em magenta, porque esta linha é bem importante. Vamos lá. Então, eu projetei o topo da cabeça. Agora, eu vou projetar o pescoço. Pescoço não, o queixo. Vou projetar a altura da orelha, a altura do olho, a altura da boca. Vou projetar a altura da sobrancelha, a altura do cabelo. O nariz é aqui, ó, um pouco mais baixo. E lembra que quando a gente fez de lado,
a gente fez assim. Aí tá. Esse daqui é um círculo de frente. Mas a cabeça de frente é um círculo. A cabeça do lado é um pouco mais oval, um pouco mais comprido no comprimento. Assim. Desse jeito. Aí tá. Esta largura vai variar de pessoa para pessoa, de perfil para perfil. Pode ser um pouco menor? Pode. Pode ser um pouco maior? Pode. Pode sim. Aqui é a nuca. Se aqui é a nuca, agora muita atenção. Isso daqui está mais ou menos na vertical, assim. Vertical, vertical, e a gente fez uma curva assim e uma curva assim. Só que aqui não. Ela vai estar inclinado, e é sério. Vocês vão fazer reto e vai estar errado. É mais ou menos inclinado. E o tamanho? O tamanho que eu fiz desse daqui foi a metade do círculo. Eu posso colocar o mesmo tamanho. E na real, aqui pode variar o tamanho de acordo com a força da pessoa. Pode ser um pescoço até aqui. Pode, se a pessoa tiver um pescoço bem forte. Bom, aí, este eu vou fazer a mesma inclinação e depois. Aqui vocês têm o trapézio. Então, vai até a nuca curva e vai até a caixa torácica. E aqui na frente, faço reto e o queixo está nessa altura, certo? Esse é o tamanho da cabeça, bem esse daqui. Esse é o tamanho da cabeça. Vou pegar esse tamanho e colocar para cá, porque o queixo está nessa altura. Aqui é o tamanho do peitoral, ok? Da metade da cabeça, peitoral, na metade para cima, mas bem para cima, tá a clavícula. Porque tem que saber a clavícula, porque aqui vocês puxam esta linha aqui, ó. Esta linha vai para a metade desse círculo assim, ó, para metade e para trás, assim. O nome desta linha, que eu vou pintar aqui, ó, é chamado de esternocleidomastoide, que é repetido nas outras aulas. Na aula 4, na aula 5, na aula 6, na aula 7, e vai ser repetido bastante esse nome. O nome desta parte é esternoioide. Esta parte aqui, vocês podem fazer o glóteo, por exemplo. Agora eu vou pôr o queixo. E agora que tem o truque. Normalmente a gente poderia descer assim, e depois a partir daqui fazer um redondo e fazer isso. Este é o perfil realista. Gravem isso daqui, pausem isso daqui e olhem esse daqui. Este é o perfil realista. Mas, se eu inclinar, e até onde? Um pouquinho para cá desse círculo, desço aqui, encontro esse ponto, só um pouquinho. Encurvo esse daqui, assim, até chegar na maçã do rosto, bem aqui. Posso fazer mais baixo? Posso. Então, veja, este é um nariz realista. Agora, nesta curva, eu estou deixando o nariz mais alto. O que eu estou fazendo é levantando o nariz. Assim. Acabei de levantar. Faço só essa curva aqui. Como eu disse, podia fazer qualquer curva. Tá aí. Levantei o nariz. Como eu levantei o nariz, agora tem esse tamanho. Lembra que eu falei que a boca não pode ficar no meio? Agora ele está no meio. A distância daqui até aqui está um pouquinho acima do meio ainda, não está bem no meio. Então tá bom, posso deixar. Ele só não pode ficar no meio. Tá aí. Perfeito? Ó, eu levantei, mas ainda não está na altura que eu pus aqui. Então, eu tenho que levantar mais um pouco. Agora, eu vou pegar a boca, porque quando eu levantar mais um pouco, a boca vai estar no meio, e eu tenho que levantar a boca. Para não ficar no meio. A regra é, a boca tem que estar em cima do meio, em relação ao nariz e o queixo.
Aqui está o lábio superior, lábio inferior, tá? Agora está a boca mais alta. É esse daqui, ó. E o trapézio é esse daqui, que vem para trás, tá bom? E o ombro? Como a clavícula sobe até em cima, até o ombro vai estar aqui. Bem aqui. Assim. E aqui vai ter esta curva, ó. Olha o que surgiu. Mas percebe uma coisa? Aqui ele se levantou. Este é o osso da clavícula. Então, a gente faz esse daqui, um pouco inclinado, assim. Essa é a papa. Quando a gente vai ficando gordo ou velho, isso aqui vai baixando, vai baixando. Eu, como já estou mais velho, o meu já está feio, né? Assim. Legal? Tá aí. Assim. Tá. A boca tá aqui. O lábio tá aqui. Se a boca tá aqui, o lábio tá aqui. E aqui está o nariz. Já faço a voltinha até chegar na altura do lábio, que eu fiz a projeção em vermelho. Aqui, ó. Arredondo até chegar na projeção de baixo. Depois, faz a outra projeção. O dente é bem recuado, porque o lábio toma tudo, né? Ó. O lábio é uma carne aqui, né? Vai até essa parte. E faço o queixinho. Aqui está. Poderia fazer um queixo mais avançado? Pode. Por quê? Porque o desenho é de vocês, o personagem é de vocês. Vocês podem variar isso daqui o quanto quiserem até ficar bom. E é por isso que o esboço é tão importante. Porque vocês vão brincando. Lembra de deixar pequeno espaço aqui, tá? Tipo, menor que a distância daqui até aqui. Porque está vendo de lado. E depois tem a volumetria, ó. Eu deixei um queixinho mais redondo. Ó a mudança que deu. E a orelha? Projeto até o meio para trás. Projeto até o meio para trás. Ó, projeto. Aqui eu faço a bolota. Aqui eu faço uma bola menor. Aí eu ligo. Do meio para trás. E o olho? Aqui tem o nariz. Tem um espaço pequeno daqui para cá. É aqui que vai estar o olho. E pensa uma coisa. O olho é um globo ocular. O olho é um globo ocular. Assim. Deixar grandão, porque a gente está trabalhando com um estilo mais oriental, de mangá, de histórias em quadrinhos japonesas. Agora, aqui é a pálpebra e aqui é a pálpebra inferior. Eu inclino até a metade porque é uma veneziana, então não vai até aqui. Não corram o risco de fazer a mesma coisa que isto, por favor, vocês estão vendo de lado. É uma veneziana que está abrindo, então ele diminui o tamanho. Ó, menor. E essa curva? Reforço. E a parte de trás? Apago. Volte a fita depois para ver. Pálpebra, sobrancelha. Que pode estar mais avançada, viu? Não está na mesma altura. Esse aqui não diz se está na frente ou atrás. É alguma coisa assim. Eu tenho 2 lápis. Esse lápis está mais perto de você, esse está mais longe de você. Eu tenho 2 lápis. Esse está mais perto de você e está mais longe, o outro está mais longe de vocês. Mas é difícil saber se não tiver alguma referência, tipo eu colocar o dedo por baixo, assim, ó. Agora dá para saber que esse lápis está mais perto e o outro está mais longe. Quando está de frente, você não sabe se está mais perto a sobrancelha. Aqui eu estou dizendo que está mais perto, ó. Tá vendo? Essa distância, podia deixar mais também, mais avançado. Assim. Aí, aqui vai ter uma sombra, porque ele está mais avançado. Este olho tem esse tamanho, ele tem esse tamanho. Eu faço uma elipse. E olha como funciona. Ele tem esses cílios maiores, ela. E aí está. Cílios maiores. A careca básica, bem na proporção. E o gancho.
e a dobra, e está feito. Me siga, me compartilhe e me... Esqueci como que fala, né? Espera aí, deixa eu colocar isso daqui para pensar. Me siga, me compartilhe, me curta, me siga e me compartilhe, lembrei. Então, me curta, me siga e me compartilhe. São 9h45 e meus alunos não chegaram. Bom, vamos continuar até eles chegarem. Vamos lá. Peitoral, ombro, braço. Tá aí. Perfil. Esses perfis a gente pode fazer de várias formas. Por exemplo, tem um truque que é esse. Você faz uma espécie de pão cortado, ó, uma fatia de pão cortado, meio redondo assim. E depois aqui, nesta linha, ó, é um círculo que aqui é cortado embaixo. Nesta linha, você faz a altura do olho, um pouco para baixo, inclinado assim. Fazem esse quadrado aqui. Depois aqui é a metade, né? Então você inclina e faz seu focinho de macaco. Aí ele fica assim. Funciona, né? Tem outro jeito? Tem muitos jeitos. Vai fazer mais criança? Peraí, vamos terminar isso daqui só para vocês verem. Ó, faça um pequeno olho, certo? Olha no livro. Olho número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6. Todos eles seguem a mesma ordem, tá vendo? Ele é pequeno, mais estreito e ele forma esse Vzinho. Dou escola também, na escola IEJE. Ó, esse perfil aqui, ele é bonitinho. Esse que eu estou mostrando agora. Olha, desse aqui. É a mesma coisa. Certo? Então, todos eles seguem essa ideia. A gente vai rever isso mais tarde, né? Aí. Me siga, me curta e me compartilhe.